continuar, vamos falar então sobre produto vetorial. Tá? Eu falei com vocês no início do curso que, no caso dos números reais, quando a gente falava de produto, era uma multiplicação, né? A gente definia aquela operação de multiplicação e seguia com ela. No caso dos vetores, eu disse que tinha 3. A gente já viu uma. Né? Vou até colocar aqui a observação para ficar bem detalhado. Então, a observação que a gente tem a fazer é que já vimos que dados 2 vetores U e V, podemos efetuar o produto escalar. Produto escalar entre eles. Tá? Este produto, isso aqui é importante, tá? Este produto resulta em um número real. Né? Ou seja, gente, se eu pego dois vetores e faço o produto escalar entre eles, né, U pontinho V, aquele U escalar V, eu vou obter um número como resultado. Tá? Então, não é o caso do produto vetorial. E aí, a gente abre margem para a definição. E foi como eu falei no início, né? No início do curso, quando eu dei um resumo do que a gente ia estudar. Eu falei que o produto escalar entre 2 vetores, o nome já fala, produto escalar. É porque depois que eu efetuo o produto, eu obtenho um escalar, um número. Produto vetorial. Quer dizer que depois que eu efetuo o produto, eu recebo um vetor como resultado. Então a definição é a seguinte: sejam, vamos considerar aqui os vetores U igual a x1, y1, z1. Que a gente pode escrever assim também, né, gente? x1 vezes o versor I mais y1 vezes o versor J mais Z1 vezes o versor K. Tá? Lembra disso aí, né? Esse vetor I é o vetor 1, 0, 0. O vetor J é o vetor 0, 1, 0. O vetor K é o vetor 0, 0, 1. Quando você multiplicar, ó, olha só, vou colocar aqui só para a gente relembrar e depois eu apago. X vezes o vetor 1, 0, 0, mais Y vezes o vetor 0, 1, 0, mais Z, X1, Y1, Z1, vezes o vetor 0, 0, 1. Quando eu somar aqui, ó, multiplicar e somar, né? X1, aqui dá 0, voltou para o X1. Zerou X1 aqui dá Y1, voltou para cá. E aqui dá o Z1, voltou para cá. Tá? Então é só uma maneira diferente de escrever a mesma coisa. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Então, sejam os vetores U, né? E V, mesma coisa. Eu vou pegar o V como sendo o vetor x2, y2, z2. Que é a mesma coisa aqui. x2 vezes o versor I, mais y2 versor J, mais z2 versor K. Ok? Definimos o produto vetorial. O produto vetorial entre U e V
por... Agora a gente vai fazer a definição algébrica. Tá? Definição algébrica. V, U, vetorial V é igual ao determinante versor I, versor J, versor K. E aqui, gente, olha como é tranquilo. Eu pego as coordenadas de U e desço eles em linhas aqui, ó. X1 embaixo da coordenada I, do versor I, Y1 do versor J e Z1 do versor K. Ó, é como se eu pegasse esse vetor aqui, ó, e deitasse ele aqui, ó. Tá? Jogasse ele em linha. A mesma coisa com o vetor V. Vou pegar x2, y2, z2 e botar aqui, ó. Pronto, gente. Essa não é a definição mais rigorosa de produto vetorial, mas é a definição mais simples que a gente encontra quando a gente quer fazer conta, que é o nosso caso. A gente quer calcular produto vetorial. Por que eu digo que não é a definição mais rigorosa? Porque eu tenho um determinante e na primeira linha eu tenho um vetor. Não se calcula determinante de vetor. Isso não existe, né? Essa operação não existe. A gente coloca isso aqui para indicar uma operação mais simples. E a gente vai entender isso melhor com um exemplo. Com o próximo exemplo. Um exemplo. Exemplo 1, né? Já que estamos em produto vetorial, exemplo 1. Calcule, exemplo mais simples possível, calcule o produto vetorial entre o vetor U, vou pegar aqui, sei lá, 1, 2, menos 1, e V. Sei lá, vou colocar aqui 0, 2 não, né? 0, já coloquei 2 ali. Menos 1 e 4. Pronto. Então, gente, como é que eu calculo o produto vetorial? É simples. Solução. Assim, gente, ó. Determinante. Versor I. Versor J. Versor K. Desce o vetor U, então fica 1, ó. 1, 2, menos 1. Então, 1, 2, menos 1. E agora o vetor V. 0, menos 1 e 4. Como é que eu calculo o determinante de ordem 3, né? Tudo bem, tem outras formas mais simples, que eu acho que até gosto mais, mas vamos da maneira que vocês estão acostumados, ó. Regra de Sarri. Então, duplico, né? Pego essas duas colunas e trago para cá, né? Então, I e J. 1 e 2, 0 e menos 1. Agora eu calculo o determinante, né? Diagonal principal, diagonais principais, menos diagonal secundária, diagonais secundárias. Vamos pegar aqui de outra cor. Vou pegar aqui de rosa. Então, gente, primeiro diagonal principal, olha só. 2 vezes 4 vai dar 8, mas eu tenho ele na direção I. É 8 vezes o versor I. Aqui zerou. Ótimo. Aqui deu menos 1K. Então fica menos 1 vezes o versor K. Na direção K. Agora a diagonal secundária. Aqui zerou. Tá? Aqui vai zerar, ó. Esse aqui, ó. Menos por menos dá mais, só que como na diagonal secundária eu troco o sinal. Então continua menos. Menos 1 vezes I. E aqui agora, ó, dá menos 4J. Então, como é que fica isso, né? 8I menos I dá 7I menos 4J menos K. Ou seja, gente,
Isso é o vetor 7 na direção I, na primeira coordenada é 7, na segunda é menos 4, na terceira é menos 1. Esse vetor aqui é o produto vetorial entre U e V. Ok? Então, é assim que se calcula o produto vetorial. Simples, de maneira simples. Aí pode surgir a pergunta. Quando a gente estava estudando produto escalar, né? Pergunta, né? Pergunta. Será que o vetorial V é igual a V vetorial U? Porque, gente, essa pergunta, né? Colocar aqui, ó. Esta pergunta, ou seja, né? Voltando um pouquinho. Em palavras, né? Se você não for por matemática, vamos em palavras. O que é que eu estou perguntando? Eu estou perguntando, será que o produto vetorial ele é comutativo, né? Coloca aqui, ó, em palavras. Em palavras. Será que o produto vetorial é comutativo? Tá? Então, esta pergunta é motivada pelo quê, gente? É motivada porque, no caso do produto escalar, ele era comutativo, né? Então, ela é motivada pela comutatividade, né? Então, pela comutatividade do produto escalar. Escalar. Ok? Então, o que eu tenho, o que eu estou perguntando é, será que se eu trocar a ordem desse produto, ele faz diferença, não faz, da mesma coisa? Vamos ver isso na conta. Vamos verificar isso na conta, porque na matemática é assim, né? Se uma coisa é verdade, eu tenho que provar. Mas se uma coisa é falsa, né? Se eu tenho lá, mostre que isso não acontece sempre. Se eu encontrar um exemplo que satisfaça aquela proposição, acabou. Então, eu quero mostrar, se eu pegar dois vetores, calcular o produto vetorial e der igual, eu não posso concluir nada. Porque eu posso ter pegado o vetor que deu igual por coincidência. Mas se der errado, eu já sei que não é igual. Em geral, não é igual. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a ordem. Vamos calcular V vetorial U. Quem é V vetorial U? Ó, gente, mesma coisa. I, J e K. Agora a gente troca as linhas, né? E aí você já sabe o que, é que vai acontecer. Lembra da propriedade determinante? Propriedade determinante. Se eu troco as linhas de um determinante, eu troco o sinal. Então, gente, eu afirmo para vocês, na conta que a gente vai fazer, vai aparecer menos aqui, mais aqui e mais aqui. Querem ver? Vai trocar o sinal de todo mundo. Olha só, porque eu troquei a linha, né? Repito, propriedade de determinante. Trocando as linhas ou as colunas de um determinante, você troca o sinal. O número é o mesmo, mas troca o sinal. Vamos ver isso? Quem é o vetor V? 0 menos 1, 4. Então, 0 menos 1, 4. Quem é o vetor U? 1, 2 menos 1. Então, 1, 2 menos 1. Então, gente,
de novo, ó, duplica, né? Regra de Sarri. I e J, 0, menos 1, 1 e 2. Tá? E aí a gente calcula. Ó. Aqui dá menos para dar mais, né? Então fica I mais 4J. Aqui deu 0, né? Zerou. Aqui vai ficar menos, mas só que vem mais, né? Que troca o sinal de diagonal secundária. Então aqui fica K. Aqui fica K. Né? Aqui fica menos 8I. E aqui 0. Ok? Pronto, gente. Agora é só fazer a conta, ó. Vamos colocar na ordem, né? Então, fica como isso aqui? I menos 8I dá menos 7I. 4J repete, não tem o que fazer, não tem com quem somar ele. E aqui dá mais K. Ou seja, gente, V vetorial U deu menos 7, 4 e 1. Foi exatamente o que eu falei que ia acontecer. Ó. Foi exatamente o que eu falei que ia acontecer. Aqui deu mais, não, aqui deu menos, né? Trocou o sinal, menos. Aqui virou mais, e aqui virou mais. Trocou o sinal. Tá? Então, a resposta para isso aqui é não. Não. U vetorial V não é igual a V vetorial U. Mas perceba, gente, que eles estão relacionados, ó. Existe uma relação entre U vetorial V e V vetorial U. Que relação é essa? Tá? Então, em geral, temos as seguintes propriedades. A primeira delas é que U vetorial V é igual a menos V vetorial U. Ou seja, se você troca a ordem do produto vetorial, você troca o sinal do vetor. Né? Você troca a orientação do vetor. Então, digamos, por exemplo, ó, que o seu U vetorial V fosse esse. Quem seria seu V vetorial U? Seria um vetor de mesmo módulo e mesma direção de U vetorial V. Mas o sentido contrário, porque eu troco o sinal, ó. Troca o sinal. Então, você troca o sinal aqui, ó. Tá? Esse aqui é o vetor... Ô, gente, peraí, né? Deixa eu escrever isso aqui melhor. Acho que fica melhor assim, né? V. Dá no mesmo, mas V vetorial U é menos U vetorial V. Porque assim acho que fica mais claro que eu desenhei aqui, né? Se eu tenho U vetorial V, se eu quero calcular V vetorial U, eu pego o mesmo vetor e troco a orientação. Boto um menos, né? Então esse aqui, ó, é V vetorial U. Então se você trocar a ordem, lembra, você troca também a orientação. Por causa da propriedade dos determinantes. Trocou uma linha na matriz do determinante, você troca o sinal. Ok? Segunda propriedade. E aqui dá para a gente entender também, sem precisar demonstrar, tá? Isso aqui pode ser provado? Pode. Como é que eu provo isso, professor? Quero provar. Provar. Vocês podem provar em casa aí. Ó. É fácil, gente. Não tem mistério, não. Você assume que o vetor U é o vetor x1
y1, z1. Assume que o vetor v é x2, y2, z2. O que é que você faz? Você calcula, ó, calcula o vetorial v, coloca na matriz, lá no determinante, calcula, depois calcula v vetorial u e observa que diferem pelo sinal de negativo, né? Sinal de menos. Um vai ser o mesmo do outro, vai ser o mesmo número, mas com o sinal trocado. Tá? Depois, no final da aula, eu posso até fazer para vocês pelo menos uma demonstração dessas e deixar as outras para vocês treinarem também a demonstração. Tá? A segunda propriedade, gente, é que eu só vou ter o produto vetorial entre dois vetores, né? Dando zero, vetor nulo, na verdade, né? Se e somente se o vetor u é paralelo ao vetor v. Ou seja, gente, só vai acontecer do produto vetorial entre dois vetores C0 se eles são paralelos. Por que isso? Tá? Porque por causa da multiplicidade entre as linhas do determinante. Por exemplo, gente, ó, vamos tentar provar essa 2 aqui, ó. Vamos tentar provar. Acho que todo mundo já fez fundamentos da matemática 1, né? Então, acho que é mais fácil provar a volta. A volta é mais fácil de provar. Tá? Então, suponhamos que U é paralelo a V. Eu tenho a volta, né? Isso é hipótese, ó, isso é hipótese e isso é tese. Então, eu suponho isso e provo isso. Então, vou supor que U é paralelo a V. Então, se U é paralelo a V, então tenho que U é igual a uma constante vezes o vetor V. Tá? Então, assim, se U for igual ao vetor x, y, z, temos, assim, se temos que o vetor v, ele vai ser o quê, gente? É só multiplicar o vetor u pela constante alfa. Então, fica alfa x, alfa y, alfa z. Agora é só calcular o produto vetorial entre u e v e ver que vai dar zero. Ó. I, J, K. Aqui fica U, né? Então, X, Y e Z. Aqui fica V. Alfa X, alfa Y, alfa Z. Duplica. I, J, X, alfa X, Y, alfa Y. E aí, gente, olha só. Dá o que isso aqui, né? Dá Y, vai ficar alfa YZ, alfa YZ, na direção I, versor I. Alfa XZ, ó, mais alfa XZ, na direção J, mais
Aqui é x, né? Então fica alfa xy. Alfa xy na direção k. Agora a diagonal secundária. Então, menos alfa xy na direção k. Ó, gente. Já cancela aqui, ó. São iguais. Menos alfa yz na direção i. Menos, já cancelou aqui também, né? Ó. Agora vai ficar o quê? Alfa xz na direção j. Cancela, ó. Ou seja, deu zero. Deu vetor nulo. Então já provamos a volta. Provamos que se U é paralelo a V, então o produto vetorial entre eles é zero. Tranquilo. Agora a ida. Como é que a gente faz a ida, né? A ida é mais conta. Então suponhamos que o vetorial V dá zero. O vetorial V dá zero. O que a gente pode falar então, né? A gente pode falar que esse determinante colocar assim, né? x1, y1, z1. Onde, colocar aqui, onde o U ele é x1, y1, z1 e o vetor V ele é x2, y2, z2. Aqui fica x2, y2, z2. Tá? Aí você duplica, né? I, j, x1, y1, x2, y2, e diz que é igual a zero. Na hipótese, o produto vetorial dá zero. Calcula o produto vetorial, vai dizer que dá zero. Vamos tentar encontrar que U é múltiplo de V. Tá? Eu acho que assim vai ser bem mais complicado. Eu acho que tem um jeito mais simples, que a gente vai ver mais na frente. Mas se a gente não conseguir aqui agora, a gente para, deixa só a volta, e depois a ida a gente faz de outro jeito. Na frente tem um resultado que vai ajudar a gente a fazer a demonstração da ida. Mas vamos tentar. Aqui dá o quê, gente? Aqui dá y1 z2, ó, y1 z2 na direção i. Aqui dá x2 z1 na direção j. E aqui dá x1 y2 na direção k. Pronto, agora aqui, ó. x2, y1 na direção k, menos x2, y1 na direção k. Esse com esse vai dar menos y2, z1 na direção i. E esse com esse dá x1, z2, né? Menos x1, z2 na direção j. Igual a zero. Qual vetor nulo? Ó, acho que vai dar certo. Vamos tentar. Então, gente, ó, esse com esse. Ah, tá. Aqui é zero vetor nulo, né? Eu digo vetor nulo aqui. Aqui vetor nulo. Falo zero por costume, mas é vetor nulo. O produto vetorial resulta em vetor. Aqui é zero porque aqui é vetor nulo. Pronto. Então fica como, gente? Fica y1 z2, ó, direção i. Então, primeira coordenada, menos y2 z1. O que mais? J. Esse com esse. Então fica x2 z1 menos x1 z2. E que mais? x1
y2 menos x2, y1, igual ao vetor nulo, que é 0, 0, 0. Pronto, gente. Então aqui você monta um sistema com 3 equações, ó. y1, z2, menos y2, z1, é 0. x2, z1, menos x1, z2 é igual a 0. E que mais? x1, y2, x1, y2, menos x2, y1 é igual a 0. Eu quero mostrar que o vetor u é paralelo ao vetor v. Então, gente, o que eu tenho que fazer é isolar, né? Aqui, ó. É fácil, ó. Acho que vai dar certo aqui, ó. Por essa equação, por exemplo, vamos isolar o x1. x1, y2 é igual. Passa esse para o outro lado. x2, y1. Ou seja, x1 é igual a x2 sobre y2 vezes o y1. Aqui, gente, ó. Encontramos, ó. Vamos nas outras. Vamos isolar agora o y1 daqui, ó. y1, vamos isolar. O y1 passa esse para o outro lado, né? Vai ficar z1 sobre z2 vezes, ó, gente, z1 sobre z2 vezes o y2. E daqui eu vou ter aqui falta agora z1, né? z1 é igual a x1 mas aí substitui ali, né? Isso. Então, o z1, que é o que está faltando agora, para a gente concluir, deixa eu trazer para cá. O z1, ele vai ser o quê? Ele vai ser x1 sobre z1 vezes o z2. Ou seja, gente, ó, o z1 é múltiplo do z2, o y1 é múltiplo do y2 e o x1 é múltiplo do... Ah, vamos substituir aqui ainda, né? Então vai ter mais conta, ó. Ô, professor, Opa, não seria x1 sobre x2, não? Porque ali você repetiu o x1. z1. Opa, verdade, aqui é x2. Obrigado. Eu estava nessa dúvida, mas fiquei. x1 sobre x2, maravilha. Aqui é de preto. x1 sobre x2. Tá certo? x1 sobre x2, exatamente. Pronto, gente. Então, isso significa que o z1 é múltiplo do z2, o y1 é múltiplo do y2 e o x1, ainda falta substituir aqui mais coisa, né? Aliás, não, ó, daqui dá pra gente concluir, né? x1 é igual, troca de lugar aqui, ó, o x2 com o y1, troca de lugar. Fica y1 sobre y2 vezes o x2. Pronto, é o que a gente quer. Tá? Pronto, gente. Então você provou aí, ó, que eles são múltiplos. Tem outro jeito mais fácil, que a gente faz em uma linha, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Deixa esse em stand-by aí. Pronto, gente. Então, recapitulando. Produto vetorial, se eu troco a ordem, eu troco o sinal. Se eu troco... e se eu tenho vetores paralelos, vai dar 0. Porque as linhas são múltiplas. A gente já mostrou isso aqui. Tá? Vamos ver agora, antes do intervalo, dá tempo, as características desse vetor. E a gente vai fazer alguns exemplos para a gente fixar o conteúdo, tá? Então, características. Quais são as características? A primeira, né?
Então, sejam U, vou pegar ele como sendo x1, de novo, y1, z1. E o vetor V como sendo x2, y2, z2. Então, temos a primeira característica. Como a gente quer caracterizar, eu quero encontrar módulo, direção e sentido. Então, a primeira é a direção. Gente, o vetor, os vetores, né? Melhor dizendo, os vetores. O vetorial V e V vetorial U são simultaneamente ortogonais a U e a V. O que é que significa isso, gente? Significa, a gente já viu, né? Dois vetores definem um plano. Então, posso ter aqui, ó, o vetor U e o vetor V. Tá? Vetor V. O que eu estou afirmando é o seguinte. O vetor U, vetorial V, né? O vetorial V, é um vetor que é ortogonal tanto a V como a U. Tá? Ele é um vetor, é como se fosse assim, gente, ó. Eu vou ter que vou só interromper o compartilhamento para vocês verem uma coisa comigo aqui, ó. Vou interromper o compartilhamento. Deixa minha câmera fixa aí para vocês verem uma coisa. Todo mundo consegue ver o livro que está na minha mão? Tá? Sim. Sim? Então, gente, é como se você tivesse assim, ó. Deixa eu pegar aqui pegar um apoio melhor aqui, ó. É como se fosse aqui assim, ó. Esse livro aqui em cima, eu tenho os vetores U, ó. Vou colocar aqui uma caneta e um grafite. Deixa eu até pegar de outra cor para melhorar aqui a cor, né? Aqui, ó. Isso aqui vai ficar melhor. Todo mundo consegue ver aí a caneta branca com a ponta vermelha e o grafite azul? Sim. Sim? Então, pessoal, faz de conta que essa caneta branca é o vetor U. E essa caneta e o grafite azul é o vetor V. Quando eu faço o produto vetorial entre V e U, eu tenho um vetor perpendicular, ó, ortogonal, na verdade, né? Um vetor ortogonal tanto a U quanto a V. Isso se dá pela regra da mão direita. Esse é U, esse é V. Aí você faz, ó, regra da mão direita. Você pega a sua mão direita e vai com os dedos, né? O indicador, o maior de todos, o anelar e o midinho. Você vai, ó, nesse sentido, de U para V, ó. De U para V. O meu polegar me indica o sentido do produto vetorial. Então quer dizer o quê? Que se eu faço o produto vetorial entre U e V, eu tenho um vetor perpendicular tanto a U quanto a V no sentido do meu polegar. E eu falei com vocês que se eu faço o produto vetorial contrário, eu tenho o mesmo vetor com o sentido trocado. Vamos ver? Esse é V, esse é U. V vetorial U, ó. Os 4 dedos indicam o sentido de rotação. E o dedo polegar indica o sentido do vetor. Então ele vai estar entrando no papel. Ó, U vetorial V, para cima. Se eu troco o sentido, V vetorial U, para baixo. Conseguiram perceber isso aí tranquilo, gente?
Ficou claro para todo mundo aí? Ok. Ficou sim. Deixa só eu pegar aqui uma imagem. Deixa eu só pegar aqui uma imagem. Que aí vocês veem a fotografia do livro, né? A foto do livro. Fica melhor de vocês enxergarem. Deixa eu só ver qual é a página, né? Produto vetorial. Produto vetorial. Aí vai ficar claro, gente. Produto vetorial, página 73. 73. É isso que ele mostra aqui, gente, ó. Aqui, ó. Deixa eu aumentar. Aqui, ó. Você tem o U. Deixa eu compartilhar a tela, né? Que eu não compartilhei. Mas você tem aqui, ó, o vetor U. Estão vendo aí a tela? Você tem, ó, o vetor U, que é esse vetor. Vou fazer assim, ó, melhor, que eu posso riscar. Vou tentar diminuir um pouco. Que aí vocês ficam também com a imagem e fica claro o que eu estou falando, né? Aqui, gente, ó, regra da mão direita. Eu faço, ó. Pode treinar isso aí em casa, né? U vetorial V. Nesse sentido, a minha mão roda, os 4 dedos aqui da frente, né? Rodam nesse sentido, ó. Então, quando eu faço U vetorial V, o meu polegar me diz o sentido do produto vetorial. Se fosse V vetorial U, a rotação é no sentido contrário, então dá para baixo. É o mesmo vetor, mas só que para baixo, ó. Esse aqui é V vetorial U. Que é, lembra que a gente falou que V vetorial U era menos U vetorial V? Aqui, ó. U vetorial V é aqui embaixo, né? Aqui, ó. O V vetorial U é menos U vetorial V. Então é o mesmo vetor, mas você troca ele de orientação, né? Troca a orientação dele. Ok? Isso tem que ficar claro para vocês. Então a direção é essa. Vamos retomar, ó, retomando o exemplo quanto o exemplo aqui. Vamos retomar o exemplo 1 aqui, ó. Marcar um asterisco nele. O exemplo 1. O exemplo 1. O vetor U, a gente definiu, né? Definimos também o vetor V e calculamos, né, o produto U vetorial V. Calculamos, né? Quem foi U? U foi 1, 2 menos 1. Deixa eu anotar aqui, só para não. 1, 2 menos 1. Esse foi o U. Quem foi o V? 0, menos 1 e 4. Quem foi o produto vetorial? 7, menos 4 e menos 1. Pronto. Então só vamos anotar lá para a gente verificar se o que a gente viu aqui agora é verdade, né? Então o U foi 1, 2, menos 1. O V foi 0, menos 1 e 4. E o vetorial V foi 7, menos 4 e menos 1. Tá, eu estou afirmando que o U vetorial V
é ortogonal a U e que o vetorial V é ortogonal a V. Pela regra da mão direita aqui, ó. Tá? Se eu quero mostrar que esse vetor é ortogonal a esse, eu faço o quê? Produto escalar. Perdão. Produto escalar, ó. Vou fazer o vetorial V escalar com U. Se eles são ortogonais, isso tem que dar 0. Vamos ver se dá? 7 menos 4 e menos 1 foi o produto vetorial entre U e V. Escalar U. 1, 2 menos 1. Isso dá quanto? 7 vezes 1 é 7. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos por menos dá mais. 1 vezes 1 é 1. 7 mais 1, 8. Menos 8, 0. Então, realmente, esse vetor é ortogonal a isso. A mesma coisa aqui, ó. O vetorial V escalar com V. Isso vai dar o quê? 7 menos 4 e menos 1 escalar com 0, menos 1 e 4. 7 vezes 0 dá 0. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. 4 menos 4, 0. Tá, gente? Então, realmente, o produto vetorial me dá um vetor que é perpendicular aos dois vetores simultaneamente. Ok? Vamos fazer uma pausa